Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 22, estamos começando a nossa live de hoje, né? A live que a gente tem feito desde o início, aí a gente tem tocado essa live e ela está sendo uma surpresa porque a gente vai fazendo e as pessoas vão dando um retorno para a gente. Andréia acabou de entrar, seja bem-vinda, Andréia. Nós estamos naquele primeiro momento, né? Naquele momento onde a gente recebe as pessoas, onde a gente cumprimenta, né? Então a gente tem sempre que dar uma esperada para começar, né? Para ver o que a gente vai fazer. As olheiras voltaram, é assim mesmo. O pessoal que tem alergia que nem eu vive com olheira, é assim mesmo, né? Não se preocupe não, a gente sobrevive. Na verdade a gente fica meio sem ter o que fazer, às vezes acaba ficando acordado mais do que devia, é assim mesmo, mas faz parte, né? Se os problemas atuais fossem esse, estava bom, né? E Dona Ivete, como é que tá? Manda aí uma mensagem me falando como é que tá a Dona Ivete. Bom, estamos esperando para ver as pessoas que vão chegar. Uma coisa que está fazendo certa facilidade é que muita gente tem falado assim, eu não vejo pelo Instagram, mas eu vejo pelo YouTube. Eu não podia imaginar que ia ter essa coisa, né? Como tem essa possibilidade aí. Outro dia só teve YouTube, porque eu não consegui colocar, não consegui fazer a gravação. É bom que as pessoas podem ver, inclusive eu tenho começado a deixar também o link no YouTube. Maria Alice acabou de chegar, né? A gente está começando a acompanhar. Eu estou sempre inventando o que fazer mesmo. Ediriza, eu não sei quem é. Seja bem-vindo, Ed. Eu não estou sabendo quem você é, não. Se você puder depois me dar uma referência aí para eu saber de onde você é, quem você é. Porque às vezes as pessoas têm uns nomes, eu mesmo, né? O meu nome BR Tura, tem gente que não vai saber que sou eu, né? É assim mesmo. Eu estou tentando pôr BR Tura em tudo, mas sabe como é que é? Nem sempre dá certo. Porque daí todo mundo, já quando for me procurar, já procura BR Tura, né? Sou amiga do canal da Andréia, assiste pelo YouTube. Natália acabou de entrar. Já sei quem é o Ediriza. Já sei quem é. Claro, lá da RH já estou sabendo, Natália Muricy está presente, Tura do Brasil. Na verdade, Bernardo Rangel Tura, mas Tura do Brasil também fica legal, o BR Tura, né? Tá vendo? Né? O Ed é lá da RH do INC, naquela loucura que está o INC. Aliás, como estão os hospitais em geral, né? Como está difícil a situação, né? E a gente tem que prestar atenção, né? Cada um tem que fazer a sua parte, a sua possibilidade, né? A gente tem que, cada um ajudar de algum jeito, né? Cada um ajuda do jeito que pode. Djalma e Doraci acabaram de chegar, né? Hoje a gente tem no nosso Evangelho um versículo que muita gente gosta desse versículo. Inclusive é gozado que às vezes vocês veem, é muito comum nos Estados Unidos, aqueles eventos, futebol americano, basquete e tal, tem lá um sujeito com uma plaquinha, né, JO 3,16, João 3,16, né? Que é o primeiro versículo do Evangelho de hoje. É um versículo muito interessante, mas muito pouco explorado. Provavelmente porque
o versículo não faz o que a gente quer que ele faça, né? Ele nos fala coisas que não é o que a gente queria que ele falasse. É interessante. Fernando acabou de chegar. Seja bem-vindo, Fernando. Daqui a mais um pouquinho a gente vai começar, tá, pessoal? Porque sabe como é que é? A gente gosta sempre de esperar um pouquinho para as pessoas chegarem, né? Mas também não vamos ficar esperando um tempão, né? Porque sabe como é que é, né? A gente também ficar esperando um tempão começa a ficar chato, né? E normalmente quando a gente começa a discutir, falar, refletir sobre o Evangelho, as pessoas gostam muito, né? Algumas pessoas andaram me perguntando: oi, Fátima. Umas pessoas andaram me perguntando porque normalmente eu falo de todas as leituras, mas na live eu só falo do Evangelho. É porque, na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte: eu não preparo, não tenho um texto escrito aqui do meu lado, não. Eu falo na hora. E para falar na hora das leituras todas, eu teria que fazer as leituras. E para fazer as leituras, aqui ia ficar muito chato, né? Então, eu costumo fazer a leitura do Evangelho, falar principalmente do Evangelho, mas uma coisa ou outra eu vou puxando das leituras, né? Para que a gente possa aproveitar melhor, né? Bom, pessoal, vou começar com a primeira parte da live. A gente já acabou, que é a parte de receber as pessoas, e agora nós vamos para a segunda parte da live, que é quando a gente faz a leitura do Evangelho e a reflexão, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo aqui o nosso Evangelho de hoje, a Denise entrou. Seja bem-vinda, Denise. Aqui a gente tem que prestar atenção, né? O primeiro versículo é o versículo que eu estava falando, né? Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna, né? Muitas pessoas acham esse versículo muito importante, colocam ele no cartaz e tal, mas talvez as pessoas não tenham entendido completamente esse versículo. Porque se eles entendem completamente esse versículo, muitas das coisas que a gente tem ouvido falar não fazem o mínimo sentido. Vamos entender bem. O coronavírus é um castigo de Deus porque o mundo está muito errado. Não. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito. Não. Deus não tem ódio do mundo. Deus não tem raiva do mundo. Deus não está aqui para nos punir. Ele não tem essa visão. Quem acredita que Deus tem essa visão,
não está entendendo nada. Porque ele não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo. Está escrito aqui. Entendam bem, a realidade... Oi, Olavo, deve estar a Elisa aí também. A realidade de Deus para com o mundo não é a realidade de condenação, é a realidade de amor, é a realidade de perdão, é a realidade de querer muito e querer muito bem. Quem ainda fica achando que Deus está lá em cima, com raiva do mundo, querendo destruir o mundo, querendo punir as pessoas, não leu este evangelho. Porque nesse evangelho está dito claramente: Deus amou tanto o mundo que deu um presente para o mundo. E não é um presente qualquer, é o presente. Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E diz adiante que ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Então essa cabeça das pessoas que fica, não porque tal coisa é punição, não porque tal coisa está acontecendo na sua vida, porque você não tem fé, ou porque você pecou, ou porque isso, ou porque aquilo. Pessoal, esse não é o Deus que está descrito aqui. O Deus Pai que enviou Jesus Cristo, Deus Filho, para salvar o mundo, não é esse Deus que as pessoas estão falando. Eu não sei que Deus é esse. Não é o Deus em qual eu professo a minha fé. Vamos deixar isso claro. E vamos entender muito bem, porque existe algumas pessoas que fazem determinadas leituras dessa passagem de uma forma que eu vou dizer que é uma forma instrumentada, vamos dizer assim. Ou seja, eu pego esta passagem e distorço ela para justificar a minha crença. Vou explicar por quê. Porque aqui diz que todo aquele que nele crê será salvo por ele. Mas quem nele não crê é condenado. Mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho de Deus. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente tem que prestar muita atenção. Porque as pessoas dizem assim: isso quer dizer que quem disser que Cristo é Deus está salvo. E quem disser que não acredita que Cristo é Deus está condenado. Mas isso não é o que João falou. Prestem atenção, releiam esse pedaço, peguem na casa de vocês, releiam isso, releiam numa Bíblia, em outra Bíblia. Se quem tiver 2 Bíblias em casa, lê nas 2. Quem só tiver numa, lê numa. Quem tiver a liturgia diária, lê na liturgia diária. Mas leiam essa parte. Observem que ele diz muito claramente o seguinte: quem nele crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: ele está dizendo que aquele que não acredita em Cristo já vem previamente com a condenação. Ele não acredita em Cristo porque ele escolheu não acreditar. Ele escolheu abrir mão disso. JR está indo, olha, nós estamos com 2 amigos. Aí, Padre Natan, que bom lhe ver aqui, seja bem-vindo, Padre Natan. Uma coisa importante é a gente entender isso. O que João quis dizer é o seguinte: algumas pessoas estão abertas à mensagem de Jesus. E essas pessoas que estão abertas à mensagem de Jesus, elas estarão salvas, pura e simplesmente, porque ele veio para receber a cada um. E nesse momento, João e a Helena entram. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Helena?
Helena tem dito que acompanha também pelo YouTube, né? Então vamos entender muito bem isso. Eu estou aberto a ouvir a palavra de Jesus. Recebo a palavra de Jesus, sigo com ela e estou salvo. Agora, o que João fala é o seguinte: algumas pessoas não querem receber a palavra de Jesus. Algumas pessoas estão fechadas à palavra de Jesus. Não querem saber do Cristo. E por isso não vão crer nele. E por isso já estão condenados. Eles estão condenados porque eles fecharam o coração. Eles têm um coração duro de pedra, onde não cabe o amor. A pedra é rígida, é dura, é inflexível. Não há espaço para amor nela. É melhor que o nosso coração fosse lama. É lama. Por quê? Porque a água se mistura com a lama. E quando a água se mistura com a lama, praticamente não dá mais para separar o que é terra e o que é água. Porque se eu separar o que é terra do que é água, eu deixo de ter lama. Então era melhor que meu coração fosse de lama, porque ele estaria tão misturado com o amor de Deus que eu não conseguiria mais separar o meu ser do que é o amor de Deus. E aí é que a gente tem que entender que isso não tem nada a ver com alguma visão que algumas pessoas colocam, que só em tal religião, ou só em qual religião, ou só quem fizer rezar desse jeito, ou só quem fizer tal prática é que está salvo, os outros estão no inferno. Não foi isso. Não foi isso que Jesus disse aqui. Não é isso que Lucas está falando aqui. Aliás, João está falando aqui. João falou claramente que Deus amou o mundo tanto, mas tanto, que enviou seu Filho para salvar o mundo. Seja bem-vindo, Cadu. Mel e Brígida estão aí também. Então, não vamos nos enganar. Paz e bem, Rita. Não vamos errar achando que Deus está lá em cima querendo condenar a nós. Ele quer nos salvar. Ele já veio com o intuito de nos salvar. Ou seja, Jesus, quando vem ao mundo, ele já vem com uma predileção. Ele já vem dizendo assim: eu não quero pôr ninguém no julgamento, eu quero salvar todo mundo. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender, né? Ou seja, Jesus veio para salvar-nos. E aí a gente entra nessa história das obras e da luz. A luz veio ao mundo, entrou Gustavo Gouveia, Brígida está indo cuidar do pai, parabéns a Brígida. Luz veio ao mundo. Que luz é essa? É Jesus. Jesus veio ao mundo. E aí é interessante, porque toda a história, toda a visão que você tem passa a ser a visão da obra. Observem bem. Ele começa falando que tem os que creem e os que não creem. Depois ele fala das obras dos que creem e das obras que não creem. Por quê? Porque eu já falei e vou continuar falando, porque é uma coisa que a gente tem que entender, é que a fé cristã é uma fé concreta. Ela exige, faz parte da fé cristã, a atividade no mundo. Se Deus não tivesse preocupado com isso não estaria tão presente no Novo Testamento e no Antigo. A palavra de Deus é uma só. Se está aqui no Novo, está no Antigo. Porque as pessoas não querem ler. Aí é outra história, né? Mas vamos entender bem. Aqui ele fala de duas categorias. Aqueles que são das trevas, aqueles que não acreditam na luz, aqueles que não acreditam em Jesus. E observe que é interessante.
Porque ele relaciona o crer em Jesus com as obras da luz e com as obras das trevas. Ou seja, a crença implica em uma obra, implica em uma postura no mundo. Porque olha que interessante, os que não são da luz se afastam da luz, porque não querem que suas obras sejam reveladas, porque elas são corruptas. Corrupta mesmo. Aquilo que degrada, que destrói, aquilo que, vamos dizer, deturpa o que é justo. Essas pessoas se escondem da luz. Elas se afastam da luz porque elas não querem ser vistas. Mas quem é da verdade se aproxima da luz para que suas obras sejam reveladas. Oi, Simone. E porque só com as suas obras reveladas ele mostra que as obras dele são boas em Deus. Isso é muito interessante, porque a gente tem que entender que a obra que nós fazemos, ela não é a obra pura e simplesmente da obra do eu sou bonzinho. Tá? Eu acho que qualquer ato de solidariedade é necessariamente bom. Eu acho que qualquer ato de solidariedade é necessariamente meritório, merece meu aplauso, independente do motivo que eu faça. Mas eu chamo a vocês a fazer algo a mais. Que vocês façam os atos de bondade, que vocês façam as obras de verdade, as obras da luz, a obra da solidariedade, a obra de mudança do mundo. Por um a mais. Não é só porque é bom fazer. É porque você faz isso ao próprio Cristo. Você faz isso a Jesus. Então, quando um de vocês sai e vai ao encontro de um doente, vocês estão indo ao encontro de Jesus na figura do doente. Quando vocês ajudam a cuidar de um idoso, a cuidar de um parente, a cuidar de uma criança, a orientar uma pessoa que está perdida em algum aspecto, vocês fazem isso para Jesus na figura daquela pessoa. Seja bem-vindo, Reis. Então, nós temos que entender que as obras estão aqui, que quem age conforme a verdade se aproxima da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Nós não estamos falando de obra faraônica, nós não estamos falando de atividades fantásticas, nós estamos falando de atividades que geram justiça, que geram verdade, que são admiráveis. E aí, quando eu falo isso, que são obras da justiça, eu gosto de lembrar, que Isaías já diz que a paz é fruto da justiça. Antônio e Adriano entraram, o rei já está falando aqui, tive fome e me deste de comer. Exatamente! É por aí mesmo, reis. Porque o que é a justiça para nós que somos católicos? Mas acredito que os cristãos também concordarão com isso. E arrisco dizer que boa parte das religiões concordarão comigo. O que é? Que é dar a cada um conforme a sua necessidade. Isso é justiça. E se eu dou a cada um conforme a sua necessidade, eu produzo paz. Porque eu estou seguindo o caminho da verdade. Simone está dizendo aqui, quem ajuda de coração se sente tão feliz quanto o que foi ajudado. Claro. Porque isso é inerente ao ser humano. É aquela história que eu falo para as pessoas. O ser humano é bom. E a maior prova disso é quando alguém faz uma coisa muito, muito, muito má, a gente diz que ele é desumano. Ele deixou de ser humano. E digo mais, que quando a pessoa tem o coração de lama,
aquele coração que o aspecto dele foi inundado, a terra do coração dele foi inundado pelo amor de Deus e a gente não consegue mais separar o que é terra do que é amor de Deus, ele vai se sentir muito bem em ter feito a boa ação, porque ele fez uma ação e ele se aproxima da luz de Deus ao fazer aquela ação. E ele não teme revelar o que faz, porque o que ele faz é bom. E ele faz isso porque ele aprendeu com Deus a fazer isso. Vamos deixar muito claro. Vamos deixar muito, muito claro. Jesus não veio ao mundo para nos condenar. Não há na própria ideia da vinda de Cristo ao mundo uma ideia de condenação, de julgamento. Ele não veio ao mundo para nos julgar, ele não veio ao mundo para apontar o dedo para nós e dizer que nós estamos errados nisso, naquilo e naquilo outro. Porque ele, como Pai amoroso, Jesus como nosso irmão amoroso, ele nos quer bem, né? O rei está falando, somos bons por natureza, o mundo atual é que nos joga por o individualismo. Exatamente, eu já falei aqui uma vez, né? A gente ouve desde criança, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim que a gente ouve, olha o individualismo aí, né? Você está certo. E isso é nesse momento que você tem a oposição do mundo com Jesus. As pessoas acham que o mundo que João fala é uma questão física. Não. O mundo é tudo aquilo que é naturalmente contrário ao projeto de salvação de que Cristo nos trouxe. Ou seja, o individualismo é mundo, a ganância é mundo, a usura é mundo, a indiferença é mundo, né? O rigor excessivo é mundo, o julgamento precipitado é mundo, a indiferença com a vida é mundo. É isso que nós temos que entender, que mundo não é se eu estou com essa camisa aberta assim ou fechada assim. Não, isso não é mundo. Não é por aí que passou tudo que Jesus falou, não é isso que está aqui no Evangelho. Essa coisa de ficar julgando as pessoas não faz parte. Deus não nos veio para julgar. Não é Covid que está... Covid não é um castigo divino. Covid é uma coisa que aconteceu. Agora, nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Se nós faremos as obras da luz, abrindo mão do nosso conforto, abrindo mão da nossa tranquilidade, para ajudar o próximo. Eu não estou dizendo que a gente precisa se expor ao risco. Eu vou sair, né? Eu vou sair do mundo sem nenhum instrumento de proteção individual e vou atender as pessoas. Não. Foi isso que Jesus pediu. Jesus pediu que você, pelo contrário, exija condições dignas para todas as pessoas. Porque isso é prova de amor. A prova de amor é garantir o mínimo decente para todos, não para alguns. Rei está falando aqui, a naturalização da desigualdade é mundo. Sim, é mundo. Essa é radicalmente mundo. Porque Jesus sempre defendeu que nós somos iguais em dignidade humana. A gente até pode ter um pouco mais que o outro. Mas eu não posso ter alguma coisa em excesso na realidade de penúria. E se alguém resolver dizer que isso é comunismo, vou logo avisando que São Tomás de Aquino já falou isso. Que na situação de penúria, o acúmulo de bem é pecado. Então, se alguém acha que eu sou comunista quando eu falo isso, pode também pôr na lista São Tomás de Aquino. Eu não posso fazer nada. A visão da igreja é essa. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos fazer as obras de quem acredita na verdade. Vamos mudar a nossa vida e vamos deixar que o amor de Deus
entre plenamente na gente, que a gente esteja no mundo aqui, não para ficar julgando as pessoas, não para ficar apontando o dedo para as pessoas, mas que a gente fique no mundo dizendo assim: como eu posso fazer para que as pessoas sejam respeitadas? Como eu posso fazer para que a dignidade seja reconhecida? Como eu posso fazer para que a vida seja preservada? Como eu posso fazer para que o bem comum seja aumentado? E eu quero dizer a vocês que o bem comum, ele não é uma coisa qualquer, é uma coisa real. É saúde, educação, é transporte, é condição de moradia, é salário digno, é cultura. Isso tudo é previsto na doutrina da igreja. Nós temos que nos comprometer a produzir frutos bons. A gente tem que ter tranquilidade que a todo e qualquer momento nossas obras sejam aquelas que a gente quer que se aproximem da luz, para que elas sejam reveladas. Não para eu ser o bom. Eu sou o bom. Não. Elas são reveladas para que eu mostre ao mundo o amor de Deus. E se toda e qualquer pessoa que estiver disposta a cuidar do seu irmão, a proteger as pessoas, a dar atenção a cada um, independente de quem seja, porque todos somos irmãos em Cristo. Em Cristo nós somos todos iguais. Não existe branco, preto, rico, pobre, instruído ou letrado. Não existe nenhuma diferença. O que nós temos que entender é que Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Ele não veio para salvar A ou B. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, Japinês, que pena que você chegou no finalzinho. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, venham juntos, realizem as obras da verdade, se aproximem da luz, porque nunca vocês serão envergonhados. Amém? Bom, essa era a reflexão que eu tinha para fazer hoje. Isso era o que eu achava que era importante para falar a partir da realidade que nós vimos nesse evangelho, né? Agora, se alguém quiser dar alguma participação a mais, fazer alguma opinião, falar mais alguma coisa, a gente está aí à disposição. Eu acho que é importante esses momentinhos. A Rita e a Maria Alice falaram amém, que bom. É importante que a gente aprenda, a Andréia também, é importante que a gente aprenda com o Evangelho, que a gente aprenda com a Palavra de Deus. Que a gente não se deixe levar por pessoas que ficam instrumentalizando a palavra de Deus, transformando a palavra de Deus numa coisa que ela não é. Às vezes, assim, até acho interessante, porque algumas pessoas vão colocando coisas durante esse momento de reflexão que são muito interessantes, muito bom para a gente crescer na vida, até para a gente mesmo, quando está falando na palavra de Deus, algumas coisas ajudam muito, Djalma está dizendo que ele está achando muito bom. Obrigado, Djalma. A gente está aí para tentar trazer as coisas mesmo para vocês. Bom, acho que por hoje é só, Daqui a pouco eu vou subir para o YouTube, vou pôr o link do YouTube, vocês passem aí para os seus conhecidos, estamos à disposição. Amanhã, 15h30, tem outra live, Vamos tocando aí, vamos passando as coisas, E vamos continuar firmes, tá? Não vamos nos deixar cair em falas estranhas, em coisas que não tem nada a ver, Vamos continuar em casa, persistir cuidando um dos outros, ajudando os que têm pouco, para que a gente possa dar força para todos, Em algum momento a gente vai superar essa epidemia e aí a gente vai poder se abraçar, conversar com vocês,
O Cadu está dizendo que estava picotando, só ficou bom agora. Que coisa chata, Cadu. Mas ouve no YouTube. Depois eu te mando o link pelo YouTube. Tá? Ô, Fátima, boa tarde, Fátima. Bom, vou dar a benção a vocês. Mas adorei a parte de São Tomás de Aquino comunista. Não, mas é verdade, as pessoas têm uma coisa assim, né, que as pessoas não entendem o que é a doutrina da igreja sobre o mundo. Existe uma doutrina da igreja sobre a sociedade, que a doutrina social da igreja está disponível em português no site do Vaticano. Então, se vocês colocarem compêndio da doutrina social da igreja, vai lá, vocês vão ver. Eu não aconselho a ler no site da internet não, porque o negócio é grande pra caramba, né? Porque como a igreja entende toda a sociedade, aquilo é só o compêndio, ou seja, só o resumo, né? Mas se você puder, leia um dia que vai valer a pena, tá? Bom, vou dar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa, ajudem os seus irmãos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.